Graça e paz. Feche os teus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre ao nosso coração esta noite. Que Ele possa falar ao coração de cada um. Daqueles que precisam ouvir uma voz vinda do trono de Deus. Peça para que o Senhor fale ao seu coração. Peça para que o Senhor ministre ao seu coração. Fala, Deus. Ministra. Nos ensine. Nos capacite. Senhor, nos use, Pai, para a sua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 11º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Podeis tomar assento. Eu gosto muito desta passagem de Jeremias, porque Jeremias ele se coloca diante do Senhor, como todo homem deveria se colocar. Homem sem capacidade, homem sem entendimento e homem sem palavra para responder à altura daquilo que Deus é. Mas uma coisa nós devemos entender, que Deus, Ele sai da eternidade e nos fala algo ao coração. E quando Deus sai da sua eternidade para falar conosco, nós não devemos responder a Deus com a nossa preocupação pela situação temporal, por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está vivendo. E muitas vezes nós somos tentados a responder a Deus de acordo com a nossa situação. Porque quando Deus fala algo, nós logo olhamos para aquilo que nós estamos vivendo, ou quem nós somos, ou o que temos, ou a nossa capacidade. E Jeremias, ele responde exatamente dessa maneira, de como ele estava vendo, mas ele já era um profeta, ele era um homem separado, ele era filho de profeta, ele era filho de sacerdote,
Então ele não era uma pessoa qualquer. Mas Deus vem falar a ele, e quando Deus fala ao homem, ele não pode responder por aquilo que ele é ou por aquilo que ele está vendo. Então, o nosso louvor desta noite diz que para Deus tudo é possível. Quantos creem disso? Quantos vivem isso? Diminui, né? Quando a gente fala assim, quantos creem que para Deus tudo é possível? Quantos estão vivendo isso? Aí a gente já fica, porque a gente olha a nossa volta. A gente olha e fala assim, não, mas eu não estou conquistando, eu não estou fazendo, eu não estou sendo. Porque nós olhamos em nossa volta. Mas assim veio a minha palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Não foi Jeremias que fez isso. Diga, não foi Jeremias. Ele estava no ventre da mãe dele ainda, quando Deus já o escolheu e Deus começou a trabalhar na vida dele. Então, se você está aqui esta noite, é porque Deus, Ele tem te escolhido, Ele tem te separado. E se você olhar simplesmente para aquilo que você está vivendo, a sua situação temporal, por aquilo que você está passando, você nunca vai crer que Deus pode fazer. Você sempre vai pensar, quando eu vou poder fazer isso? Quando eu vou mudar essa situação? Quando eu vou ter condições para fazer isso? Quando eu vou ter condições para fazer aquilo? Então Deus chama Jeremias e diz que a palavra veio a ele dizendo que foi ele que formou, foi ele que separou, foi ele que preparou, foi ele que deu, e é ele que vai levantar. E diz ainda, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares. Não é Jeremias. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos fazer essas coisas, mas é Deus quem nos coloca. Diga, Deus, me coloque, me prepare, me chame. Muitas das nossas conquistas, elas não se realizam exatamente por responder a Deus com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pensa. Enquanto eu tiver os meus pensamentos, e os meus pensamentos não forem os pensamentos de Deus, eu não farei coisas maiores do que aquela que a minha capacidade permite. Porque eu estou confiando só na minha capacidade. Eu estou confiando só no meu poder. Só naquilo que eu tenho ou só naquilo que eu posso. Então o Senhor diz para ele, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Eu te ponho sobre as nações e sobre os reinos. E a tua função será esta, arrancar, derribar, destruir e arruinar. Essa é a nossa missão. Deus nos chama exatamente para isso. Para arrancar. Arrancar o quê? Toda obra do maligno. Todo espírito contrário. Tudo aquilo que não provém de Deus. Para derribar o quê? Todos aqueles que se levantam contra a nossa vida. E quando se levanta contra a nossa vida, está se levantando contra a obra de Deus. Diga, eu sou a obra de Deus. E para destruir, nós temos que destruir toda a artimanha de Satanás, tudo aquilo que Satanás está preparando, nós temos que destruir antes que ele consiga dar cabo ao seu pensamento. E para arruinar. Arruinar quer dizer destruir por total. Não deixar sobra de nada. Deus tem te chamado para isso?
Mas quando Deus te chama, como você responde? Esse é o nosso grande problema. Deus tem nos chamado. Deus tem nos levantado. Mas como nós respondemos a Deus, aí fará diferença. E não é fácil responder, porque a obra é grande, o chamado é grande, Deus tem muitas bênçãos, Deus quer nos dar coisas grandes, mas quando nós ouvimos o que Deus quer fazer, nós nos sentimos o quê? Pequenos, incapazes, achamos que não é para nós, achamos que não temos condições, e assim Jeremias ele responde. Um Deus de eternidade a eternidade, ele responde como homem temporal. Não é possível, não posso, não sei falar, não sei fazer, eu não tenho condições. É assim que muitas vezes nós nos portamos diante de Deus. Mas Deus não te vê dessa maneira. Deus te vê um vencedor, Deus te vê um conquistador, Deus te vê um instrumento nas mãos dele, Deus te vê alguém preparado para derrubar, para arrancar, para destruir. Mas ele também está precisando daqueles que vão construir. Diga, eu estou aqui também. Eu estou pronto para edificar e para plantar. Essa é a palavra do Senhor. Vou te colocar para arrancar, vou te colocar para derribar, vou te colocar para destruir e para arruinar. E também para edificar e para plantar. Deus faz uma segunda pergunta a Jeremias. Jeremias, o que é que você vê, Jeremias? Essa também não pode ser uma resposta do mundo natural. Nós sempre respondemos a Deus, quando Deus nos pergunta qual é a nossa visão, o que nós estamos vendo, quais são os seus sonhos, nós sempre respondemos com o que nós estamos vendo. Ah, eu vejo que tudo vai mal, eu vejo uma crise, eu vejo dificuldades, eu vejo a minha família com problemas, eu vejo falta de dinheiro, eu vejo falta de saúde. Tudo isso é o homem temporal. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vê, Jeremias? E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quem tem promessas de Deus aqui? Deus vela por essas promessas. Tudo que Deus tem prometido para a sua vida, Ele está velando para cumprir essa palavra. Deus quer cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se ela foi lançada, se há uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Então Deus pergunta para Jeremias o que é que ele vê. E o que ele podia ver naquele momento? Jerusalém destruída, Jerusalém a ponto de ser levada cativa, Jerusalém a ponto de ser invadida pelos inimigos. Tudo isso iria acontecer e aconteceu. Mas Deus pergunta para ele o que ele estava vendo. Ele podia dizer que via muita miséria, podia dizer que só via mendigos pelas ruas, só pessoas drogadas, só prostitutas, só prostitutos, só pessoas sem Deus, só pessoas sem fé. Tudo isso ele poderia ver. Mas ele disse que ele viu o quê? Uma vara de amendoeira. Em Jerusalém, a primeira árvore que dá flores é a amendoeira. Quando vai entrando a primavera, ela já solta suas primeiras flores brancas. E Jeremias, quando ele olha para Jerusalém, ele diz, eu estou vendo a amendoeira dando flores. E Deus disse muito bem. Porque ele poderia ter respondido com um olhar natural. Problemas, falta, falência, prostituição, tudo isso. Mas quando ele vê a vara florescendo
E ele estava dizendo: a primavera está chegando. Está chegando um novo tempo. Diga, está chegando um novo tempo. Quando nós temos uma visão, nós vamos olhar e enxergar além daquilo que nós estamos vivendo. Jeremias estava vivendo, Jerusalém estava vivendo seus piores dias. Mas Jeremias, ele responde a Deus agora que ele vê a primavera chegando. Ele vê que está chegando um novo tempo. Está chegando o tempo que as árvores vão florescer, que os frutos vão nascer. E que a primavera, ela vem para mudar o tempo. Então Deus disse: viste muito bem, viste muito bem. Outra passagem muito importante para aqueles que creem na mudança de Deus está no livro de Samuel, 1 Samuel. Ali fala de um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Ana, uma mulher amada pelo seu marido. Ele dava sacrifícios por ela, entregava ofertas por ela, porém, ela não germinava, ela não tinha filhos. Há momentos na nossa vida que nós estamos exatamente igual a Ana. A gente vem à casa de Deus, a gente ora, mas parece que Deus não estava ouvindo a oração. Parece que Deus não escuta. E parece que a outra crescia mais, a outra era mais importante. Até que Ana, ela faz um voto com Deus. E nesse voto, ela pede algo muito importante para ela. Ela pede um filho. E ao pedir esse filho, ela faz um voto que se Deus desse esse filho, ela entregaria ele ao Senhor. E ele seria sacerdote, estaria na casa do Senhor. E Deus ouve esta oração, Deus gosta desse voto, Deus gosta do que ela está ofertando, Deus gosta da sua oração. E Deus agora então promete a ela que daria um filho. E vai mudar a sorte de Ana. E Ana agora, ela volta para sua casa. No versículo 11 diz assim: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Diga, perseverando em orar. Muitas vezes nós temos que olhar exatamente para isso. Será que nós temos perseverado na nossa oração? Será que a nossa oração, ela é uma oração perseverante de busca?
Ou simplesmente nós achamos que Deus não está ouvindo e que Deus não vai responder. E diz que ela votou um voto. Ela falou com Deus. Ela fez uma aliança com Deus. Ela votou um voto. Eu já preguei uma vez aqui dizendo que o voto não é para mudar o coração de Deus, mas é para mudar o nosso coração. Porque muitas vezes nós nos chegamos diante de Deus e pensamos que somos injustiçados, pensamos que Deus não nos ouve, pensamos que Deus não nos abençoa. E ela votou um voto. E esse voto não foi para mudar o coração de Deus, mas esse voto mudou o coração de Ana. Ana, ela orava muito, ela buscava muito, mas ela tinha uma pessoa que irritava. A outra irritava Ana. E Ana se preocupava muito com aquela que irritava. Sabe que quando você tem alguém que te irrita, você se preocupa muito com a vida daquele que te irrita? Você passa a viver a vida dela. Pensar o que ela está fazendo, ver o que ela está fazendo, ouvindo o que ela está fazendo. E quando Ana faz um voto, ela muda. Ela volta para a sua casa, ela sacrifica, ela dorme com seu marido e Deus lhe dá o que ela pediu. Diga o voto. Não é para mudar Deus, é para mudar o meu coração. Porque quando eu faço um voto, eu estou dizendo para Deus, eu preciso de mudança. Eu preciso sair dessa situação que eu estou vivendo. Eu preciso saber como conquistar. E Deus ouve aquela oração. E sucedeu, versículo 12 diz assim, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ali ela confessa que ela era uma mulher atribulada. Quando nós não estamos conquistando tudo que Deus tem nos prometido, que nós podemos conquistar, nós vamos vivendo uma vida atribulada, angustiada. Mas quando nós voltamos um voto, e nós mudamos o nosso coração, nós mudamos as nossas atitudes, Deus começa a nos entregar, Deus começa a nos abençoar. Quantos creem nessa palavra? Eu vim aqui esta noite para falar que se você quer conquistar, precisa mudar o seu coração. Quantos estão dispostos a mudar o coração? Não responder para Deus olhando para as coisas temporais, mas ter fé. Ter fé que Deus vai trazer coisas grandes à sua vida. Você crê? Ouvir Deus falar ao seu coração. Tirar toda irritação. Tirar aquilo que está tirando o seu foco da obra de Deus. O diabo manda muitas coisas para nos irritar, mas a intenção dele é tirar o foco. E qual é o foco principal? Fazer a obra de Deus. Ter filhos, filhos espirituais, ganhar vidas. Esse é o foco principal. Quando Ana ouvia aquela que irritava, ela não se deitava com o seu marido, ela não tinha amor com o seu marido, então nunca teria filhos, mesmo que ela orava. Não poderia germinar. Ela voltava para casa irritada, maltratava o seu marido. Mas quando o sacerdote diz a ela, olha, o Deus de Israel vai te abençoar. E ela passou a crer naquilo. E quando você passa a crer,
você vai cantar verdadeiramente esse hino que foi cantado no começo. Para Deus, nada é impossível. Mas nós permitimos que o diabo nos irrite. E quando o diabo nos irrita, nós achamos que Deus nos esqueceu, que Deus não olha para nós, que Deus não quer nos abençoar, que Deus escolhe um e rejeita os outros. Não. Não permita que o diabo fique te irritando. Se você permitir o diabo te irritar, ele só está desviando você do foco. Deus quer te ganhar. Deus quer te usar. Deus vai te levantar para destruir, para arruinar, para derrubar toda a obra de Satanás. Quantos creem nisso? Diga, eu quero ter filhos espirituais, fazer a tua obra. Mas quantas vezes você tem respondido para Deus dizendo assim, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, eu não sei fazer, isso não é para mim. É para você. É para você. Eu falo hoje com a igreja aqui, porque há 30 anos atrás eu respondi do mesmo jeito para Deus. Do mesmo jeito. Esses dias eu fui pregar uma igreja de uma pessoa que me conhecia quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E ela disse, eu fiquei impressionado como Deus está te usando agora. Você era gago, você era tímido, e agora você sobe, fala. E um dia eu respondi a mesma coisa. Eu não sei falar, eu sou tímido. Até que um dia eu disse sim para Deus. E comecei a crer que tudo é possível ao que crer. Eu não abri mão dessa palavra. Tudo é possível ao que crer. Quantos creem? Eu quero fazer uma oração por você esta noite. E essa oração é uma oração simples. Como o sacerdote Eli, ele dispensou Ana. Eu quero dispensar você aqui esta noite. O Deus de Israel vai te abençoar. Se coloque em pé. Talvez você começou esse ano já. E nós entramos no 4º mês. Eu sempre lembro de uma palavra que o Senhor me deu, que abril se abrirá. Nós estávamos entrando numa grande crise. Tudo estava anunciando que seria o pior ano. Mas o Senhor me deu uma palavra no começo de abril. Abril se abrirá. Eu quero que abril venha se abrir sobre a sua vida. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida de mudança. Durante 12 semanas eu estive nesse lugar, ministrando uma palavra de sabedoria. Mas não há sabedoria sem fé. Não há sabedoria sem obedecer. Não há sabedoria sem visão. E não há sabedoria sem ouvir. E disse Deus a Jeremias. E disse Deus a Ana. E disse Deus a você que está aqui esta noite. Eu te levanto. Eu te abençoo. Eu te prospero. Eu não sei quais são os seus sonhos que você tem. Mas Deus sabe. Eu não sei há quantos anos você vem perseverando nesse pedido, nesta oração. Mas eu quero te dizer que abril se abrirá para você hoje. Vai se abrir as portas para o seu sonho. Vai se abrir as portas para os seus projetos. Deus, Ele quer que você responda a Ele na mesma altura que Ele fala com você. O que você vê. E disse-me Deus. E quando Deus fala, nós precisamos ouvir. E Deus falando,
Eu preciso ouvir e crer que Deus vai fazer. Se eu tivesse pedido para o louvor, a levita cantar esse hino, mas ela cantou exatamente porque o Espírito de Deus usou ela nesta noite. Para Deus não há nada impossível. Talvez você cantou e nem prestou atenção na letra. Talvez você cantou e nem tomou posse dessa letra. Mas ao ouvir essa palavra, o Senhor, este mês, começa a mudar a tua história. Este mês, o Senhor começará a fazer coisas grandes na sua vida. Você crê? E Ana voltou para a sua casa. Talvez você vai voltar para a sua casa hoje. Você vai voltar para a sua casa. Pense nesta palavra. Toda irritação é para tirar você do foco. Sempre que vier uma irritação, saiba que quem está por detrás da irritação é o seu inimigo. E ele quer tirar você do foco. O foco é você reproduzir, você ter filhos espirituais, você crescer, você entregar para Deus aquilo que Ele tem te dado, entregar em honra a Deus. Não permita que a pessoa que te irrita, que não é de carne e osso, mas ela usa um carne e osso muitas vezes, mas atrás desse carne e osso há um espírito maligno tentando te parar, tentando fazer você voltar atrás, tentando fazer você desistir. Seja perseverante. Perseverante. Oração quer dizer ligar com Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. Senhor, eu profetizo sobre esta igreja, Pai. Senhor, aqui chegou um tempo de um grande crescimento. Aqui chegou o tempo de mudança, Pai. Aqui chegou o tempo de um povo que tem uma visão diferenciada. De um povo que não está vendo só pessoas caídas pelas ruas. De um povo que não está vendo só pessoas destruídas. De um povo que não está vendo só pessoas lançadas no submundo. De um povo que não está vendo simplesmente que as casas nesse lugar não são casas ainda ideais para moradia, mas de um povo que tem visão, que Deus muda e transforma toda e qualquer situação. E esse Deus nós servimos, e nós começaremos a sair por essas ruas, e abençoar os lares, e abençoar as ruas, e repreender as hostes malignas, e arrancar todo mal, todo espírito que teve autoridade para entrar nesse lugar. Mas aqui está a igreja de Cristo essa noite. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai mudar a tua situação, o Senhor vai fazer você crescer. Você crescer. Pegue as suas economias, compre casas nesse lugar. As casas aqui valerão 10 vezes mais em menos de 2 anos. Escreva o que eu estou profetizando nesta noite. Em 2 anos, as casas nesse bairro valerão 10 vezes mais. Foi o que Deus disse para Jeremias. Jeremias, compre casas nesse lugar. Jeremias disse, mas vai ser invadido. Deus disse, não. Ainda haverá bênção nesse lugar, ainda haverá prosperidade, ainda haverá paz. Você crê nessa palavra? Diga, Deus nos colocou no melhor lugar. Este lugar vai ser transformado pelo poder de Deus. Amém? E o Senhor vai colocar nas suas mãos sementes. O Senhor vai começar a prosperar a sua vida. O Senhor vai prosperar a sua vida.
Diga: eu vou investir neste bairro, nesta obra, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Diga: eu tomo posse. Dentro de uma mesma igreja, de um mesmo tempo, os filhos do sacerdote Eli estavam no mesmo lugar. Capítulo 2 de Samuel, para terminar. E era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E versículo 18, um versículo depois, diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfodo de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. De ano em ano, Samuel colocava uma veste nova. De ano em ano, Samuel crescia. Amém? Diga: de ano em ano, as minhas vestes serão novas. Mas dentro do mesmo lugar, os filhos de Eli viviam em pecados. A diferença não é o lugar. A diferença é o meu coração. Amém? Deus pode te abençoar aonde você estiver. No mesmo lugar, esses dois moços foram mortos por Deus. Nesse mesmo lugar, Samuel se torna juiz da nação. Às vezes nós pensamos que é o lugar. Não é o lugar, é o nosso coração. Por isso, esta palavra hoje, quando Deus fala, não responda por causa do lugar, não responda por causa da sua situação. Responda em espírito com Deus. Deus pode todas as coisas. Diga: hoje começa uma grande mudança. E sabe por que eu estou orando por uma grande mudança? Porque se você não crescer, a igreja não cresce. Você é a igreja. Então eu tenho orado a Deus incessantemente para que você cresça, para que você prospere, para que você mude a mentalidade, para que você pense como Deus pensa, para que você não pense como o lugar que você nasceu, mas você seja diferente do lugar que você nasceu. Amém? Diga: eu serei excelência neste lugar. A fonte de vida se tornará excelência nesta região. Amém?